Hoje nós vamos falar sobre a conexão entre a informação correta, assessoria de imprensa e jornalistas relevantes, e o papel do executivo no sucesso da comunicação corporativa. E para isso, eu, que sou Vera Lúcia Rodrigues, jornalista, palestrante, mestre em comunicação social pela Universidade de São Paulo, convidei uma personalidade muito interessante do nosso mercado, que é o Leandro Sobral, que ele é da plataforma Press Manager. Agora eu vou pedir para ele mesmo se apresentar para eu não cometer nenhum equívoco. Por favor, Leandro, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo e se apresente para os nossos seguidores, por favor. Gente, com essa honra, acho que não preciso falar mais nada. Bom, eu sou Leandro Sobral, trabalho na Press Manager como sócio. Muita gente confunde, eu acho que é importante comentar. Eu não sou jornalista, muita gente acha que eu sou jornalista porque eu venho do mercado de mailing há muitos anos. Eu sou formado em marketing e agora eu estou estudando na pós-graduação jornalismo em plataformas digitais pela Casper Libero. Então, venho aprendendo muito sobre a área. Tem muita bacana que eu venho descobrindo sobre esse universo digital que a gente ouve tanto falar. E estou muito feliz porque está sendo uma oportunidade de agregar não só conhecimento, mas trazer isso para a Press Manager e até evoluir como profissional. Então, para o setor mesmo, pro né? setor mesmo. Tá. Então, estou muito feliz, obrigado. Eu sou seu fã, então Que bom. eu tô assim, tentando lidar aqui com uma paciência, com a calma, porque eu assisti vários vídeos seus. Que Eu bom. sou fã e admiro o seu trabalho, então para Muito mim aqui obrigada. está sendo uma honra eu ter a oportunidade de estar aqui conversando com você. Que bom, fico muito feliz com Obrigado. isso. E a gente sabe que você tem uma visão muito privilegiada, né, do mercado de comunicação corporativa e de assessoria de imprensa, né? Então, eu queria te perguntar quais são os principais diferenciais que você vê em empresas que utilizam uma boa assessoria de imprensa para se comunicar com o mercado, porque você tem essa visão na medida em que você está nesse mercado de comunicação há muitos anos. Sim. Então, eu queria saber qual que é o diferencial que você destaca das empresas que se utilizam bem desse mecanismo. Vera, eu acho que a gente ouve muito falar na atualidade sobre disparo de releases em massa e eu acredito que isso precisa ser colocado à tona, que de verdade o trabalho da assessoria de imprensa é muito mais que disparar um release. Então eu acredito que a assessoria de imprensa ela é estratégica e ela está aí para construir de fato uma narrativa com boas histórias, com histórias sólidas dos clientes. Então, eu acredito que uma boa assessoria de imprensa, de fato, é aquela que está preparada para conseguir contar as histórias dos seus clientes de uma forma sólida, com o jornalista certo, conseguindo acertar o time e conseguir, de fato, ser relevante para o cliente, porque eu venho analisando vários casos de clientes que nos procuram e eu vejo que tem muita essa dificuldade de entender a importância da assessoria de imprensa. Existe um entendimento de que a assessoria de imprensa tem que ser algo muito rápido, tem que trazer resultados imediatos, e a gente sabe que a assessoria de imprensa é uma construção da reputação e isso não vai acontecer de forma imediata como existe a expectativa, é um trabalho de fato estratégico e eu acho que também precisa ser contado boas histórias. Eu vejo que muitos clientes que nos procuram, querendo entender sobre a assessoria de imprensa, às vezes têm essa dificuldade de conseguir compreender de fato o que você quer passar de mensagem usando o trabalho de assessoria de imprensa. Na verdade, a gente tem que levar em conta o papel do executivo na comunicação corporativa, que muitas vezes é subestimado, né? A gente vê que essa é uma área crucial para a assessoria dar certo, que é o papel de quem está conduzindo esse processo dentro da corporação. Então, eu queria saber como é que você vê
a importância do envolvimento direto dos líderes das empresas no processo de compartilhar informação com a assessoria de imprensa ou no processo de criar uma comunicação estratégica e eficaz que leve a empresa até o mercado. Como é que você vê isso? Eu acho que o porta-voz ele tem que ser participativo, de fato, com a assessoria de imprensa. Eu vejo com inúmeras pessoas que eu converso que às vezes se tem essa dificuldade do porta-voz participar e ser um facilitador, de fato, do trabalho da assessoria, agregando com informações. E eu também acredito que o porta-voz ele tem uma autoridade, né, para ele se posicionar e ganhar relevância na sua comunicação. Então, eu acredito que o papel dele como, de fato, um facilitador nesse processo de parceria com a assessoria de imprensa, trazendo dados concretos e conseguindo, de fato, construir essa reputação em conjunto, eu acho que é fundamental. Às vezes eu sinto que os executivos ficam alheios à assessoria de imprensa. De repente, coloca a assessoria lá para fazer o trabalho, mas se isola, de repente, dessa participação. E aí, volto a dizer, às vezes essa questão do release fica muito... marca muito quando a gente olha no detalhe do dia a dia, que as informações parecem que elas são cruas. E existe uma necessidade aí de realmente ela ter relevância, né? E o papel do executivo de ser participativo nesse processo, eu acho que é fundamental e, infelizmente, a gente vê que isso ainda precisa evoluir bastante na atualidade, entendendo, de fato, a relevância da assessoria de imprensa. Eu acho que esse é um aspecto muito importante e também acho que há um desconhecimento no mercado sobre como a assessoria de imprensa funciona, né? A assessoria de imprensa, na nossa concepção, que estamos há 43 anos nesse mercado, e você nos acompanha em boa parte dessa trajetória, a assessoria de imprensa, na verdade, ela é resultado de um olhar jornalístico para a empresa, que nem toda pessoa tem. E esse é o grande diferencial hoje de uma boa assessoria de imprensa no mercado, ela ser feita por jornalistas, que é uma discussão antiga, jornalistas e relações públicas, que eu acho que é uma discussão sem fim, mas eu acho que só enxerga a notícia quem é jornalista, né? E eu acho que o executivo precisa ser treinado, porque ele precisa, durante o dia a dia da atividade dele, saber olhar para a sua empresa e descobrir o que tem de novo, qual é a novidade que ele tem dentro da empresa dele e como é que ele pode construir uma narrativa no dia a dia, anotando as coisas que estão acontecendo e trocando uma ideia com a sua assessoria do que é notícia e principalmente para quem. Agora, o que a gente nota no mercado hoje é uma banalização desse processo. E aí você vê muitos executivos insatisfeitos, exatamente porque não sabem como funciona. Muita gente acha que o marketing digital tomou conta de tudo e tudo é marketing digital, tudo é palavras, tudo é AdWords, e não é bem assim. A vida não é, existe vida além do marketing digital, existia antes e continuará existindo, independente da presença dele. Eu até tenho um vídeo no canal que fala sobre a necessidade de junção do marketing digital e da assessoria, porque, veja, o conteúdo que o marketing digital faz, ele pode ser muito rico, mas ele vai ser aproveitado aonde? Nas mídias sociais do cliente, Sim. no site do cliente, em algum eventual veículo digital ou não do cliente, ele fica preso na mídia proprietária do cliente. Quando você tem uma assessoria de imprensa no processo e que consegue transformar aquele conteúdo em algo que interessa a mais pessoas, você realmente consegue cumprir o papel do assessor de imprensa, que é levar informação qualificada para as mídias dos outros, não das próprias do cliente, né? Então, as mídias sociais mascaram um pouco o resultado de uma boa assessoria de imprensa. E aí eu queria saber se você concorda comigo ou se isso é um sonho de uma noite de verão. Olha, eu concordo, acho que até como experiência própria, eu venho usando aí da assessoria de imprensa
para posicionamento em redes sociais. E eu vejo essa diferença quando a gente consegue se posicionar de forma concreta. Eu uso muito o LinkedIn e eu percebo a diferença de quando eu não usava o LinkedIn como uma rede de comunicação e atualmente utilizando até em parceria com a assessoria de imprensa, a gente conseguiu resultados na grande mídia por conta das redes sociais. Então, eu venho divulgando, por exemplo, dados da área que, em algum momento, um veículo de comunicação, a Exame, ela identificou essa informação e quis construir uma notícia. E aí eu, obviamente, envolvi a assessoria de imprensa no processo, mas partiu da rede social. Então, eu acredito que as oportunidades do porta-voz, né, o executivo usar a rede social a favor para comunicar de uma forma transparente e usar esse canal como uma forma de conseguir se posicionar no mercado, isso ajuda bastante, abrindo as oportunidades também com a grande mídia. E eu acho que o trabalho da assessoria de imprensa nesse processo ele é fundamental. Uma coisa que particularmente eu venho muito discutindo com a assessoria de imprensa é realmente o posicionamento nas oportunidades que aparecem. Eu sinto que, até por experiência lá atrás, eu tinha uma dificuldade de enxergar que a assessoria de imprensa ela poderia me ajudar no processo de entrevistas, de oportunidades de aparecer mais. E eu acho que usar as redes sociais atualmente está ajudando muito de quebrar essa barreira de que tem que sair dos bastidores. Eu acho que as pessoas querem ouvir os líderes das empresas, querem conhecer as histórias de fato, eu acredito que as redes sociais, elas facilitam esse processo, porque você acaba criando interações, né, com o seu público. Então, eu concordo totalmente. Acho que precisa, de fato, usar as mídias sociais a favor e, com certeza, eu atrelo isso a uma boa assessoria de imprensa para conseguir construir aí um trabalho de sucesso. Você está falando de uma coisa diferente daquela que eu falei. Você está falando no processo de uma assessoria de imprensa construir um conteúdo relevante e que você possa se aproveitar das mídias sociais. Na verdade, a pergunta que eu te Sim, faço é o contrário, é como é que uma assessoria de imprensa pode alcançar as mídias que não são suas. Porque, por exemplo, a gente nota que muitas empresas de assessoria apresentam como resultado as próprias mídias do cliente, que é o que você está falando. sim, Eu concordo que, eventualmente, uma publicação na mídia social pode ser vista por uma grande imprensa que possa te procurar se o dado for relevante àquele que você está colocando e sim. com outro viés, provavelmente não aquele que você colocou, porque aquele já esvaziou o caráter inovador da notícia. Agora, a minha pergunta é outra, é como que você acha que a assessoria de imprensa pode alcançar a mídia que não é dela, porque a mídia social é dela. Sim, Então, não existe mérito na assessoria de imprensa em colocar um conteúdo na sua própria mídia, porque isso você coloca independente de qualquer coisa. A minha pergunta é como você vê o contrário, sim. a publicação na imprensa tradicional para trazer relevância, ou tradicional, ou digital, ou qualquer outra coisa, mas que não seja um conteúdo de mídia social ou de marketing digital, mas que seja aquela análise jornalística, aquela boa e velha análise jornalística que os marqueteiros atuais estão desprezando e que ela pode, o próprio conteúdo, pode ser o processo inverso. O Sim. próprio conteúdo publicado numa revista tradicional ou num jornal de grande circulação ou num blog de muita visualização, como é que depois esse conteúdo possa ser compartilhado nas mídias sociais? O assessor de imprensa vê isso sob um outro prisma. Sim. E eu queria saber a tua opinião a respeito. Eu acredito que primeiro a assessoria de imprensa precisa identificar quais são as mídias relevantes para os seus clientes e eu acredito que usar ferramentas que apoiem nesse processo. Então, acho que a própria ferramenta onde eu atuo, que é a Press Manager, ela acaba sendo uma tecnologia que ajuda
a identificar quais são os jornalistas, de fato, relevantes para aquele cliente e conseguir direcionar as boas histórias para esses jornalistas. E aí, claro, o trabalho total da assessoria de imprensa, juntamente com o relacionamento com o jornalista, buscar a publicação daquela notícia. Então, eu acredito que a assessoria dentro desse processo, ela de fato, ela tem total possibilidade, né, de conseguir ser assertiva. Não adianta você ter uma boa história, você não sabe para quem divulgar e você não sabe o time daquela informação. Então, eu acredito que de fato você usar o trabalho da assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa pode usar ferramentas para esse processo de conseguir criar essas conexões. Então, o primeiro passo é identificar quais são os jornalistas. E Sim. isso acredito que você faz aí, fruto do trabalho da assessoria de imprensa, e também as ferramentas acabam apoiando porque elas conseguem direcionar isso para o jornalista certo. Eu acho que a sua ferramenta ela é muito importante nesse sentido. Ela consegue mostrar quem é que faz o que onde, né? Que é uma coisa fundamental para a assessoria de imprensa. Agora, como chegar nesse jornalista e como levar para ele aquilo que ele precisa saber é uma arte, né? Sim, E, total. na medida em que a gente está vendo tanto a mídia social, como você está dizendo, e a gente está vendo tanto marketing digital e tanta atividade no sentido de divulgação de uma forma que não envolva o jornalista que está dentro da redação, a gente é obrigado a ver coisas como, por exemplo, eu dei aula durante muito tempo, e um dia, falando sobre. Eu dava aula de relacionamento com a mídia, e um aluno levantou a mão e perguntou: o jornalismo vai acabar? Nossa. Eu também pensei inicialmente isso. Eu falei para ele que não, né? Enquanto você tiver um receptor e um emissor, existe a necessidade de transmissão de informação. E que o jornalismo passa por profundas transformações e por profundas modificações, tanto de conteúdo como de interesse, como de metodologia, mas acabar ele não vai. O que muda é que, felizmente, hoje nós temos muitas formas de transmissão de notícia, mas o jornalismo continua o mesmo e eu acho que cada vez mais forte. Por quê? Porque cada vez mais a rapidez da transmissão, do processo de transmissão de informação, traz novas mídias para atender essa necessidade. Sim. Então, antes você tinha o mais rápido era o jornal, né, que no dia seguinte estava na banca. Depois começaram as agências de notícia, depois vieram os blogs, então hoje você vive, eu costumava dizer que eu vivia a era da publicidade, onde todo mundo sabia que a empresa falava dela mesma, para a época da assessoria de imprensa, onde os jornalistas falavam a respeito da empresa, e a época das mídias sociais, onde todo mundo fala sobre todo mundo. Virou a festa do caqui. Essa é a realidade. É bom? É ruim? Não sei, mas é uma realidade e é com a qual a gente tem que lidar. E aí, eu gostaria de aproveitar a tua oportunidade para saber como é que daqui para frente vai funcionar essa relação entre assessores de imprensa e jornalistas de redação. A gente sabe que você faz muita pesquisa, Sim. é um interessado no mercado, acompanha os movimentos, e a gente vê um grande movimento com levantamentos absurdos do número de releases distribuídos, como você diz, Sim. para o mercado, sem nenhum critério, sem nenhuma aproximação, sem nenhuma definição do seu interlocutor, o que ele precisa. Então, eu gostaria de ver como você vê isso. Qual que é o futuro da comunicação empresarial via assessoria de imprensa? Vera, eu vejo que existe um excesso de informação hoje dentro do trabalho de assessoria de imprensa e veículos de comunicação. Então, o assunto, o volume de releases, ele está sendo discutido atualmente pelo mercado. As pesquisas que eu venho fazendo, elas vão apontando a tendência, de fato, na relevância. Eu acho que o jornalista, ele vem sinalizando cada vez mais de que ele precisa de boas histórias.
E o mercado precisa entender que isso é fundamental, né, para o trabalho concreto do jornalista, enxergar que aquela informação, aquele conteúdo, de fato, é relevante e conseguir, de fato, criar uma narrativa e as notícias, as histórias, né, transformando em notícias de forma concreta e que seja, de fato, de interesse público, né? E a gente percebe que o mercado ele vem tendo uma dificuldade de compreensão nesse sentido. Eu não sei qual foi o time que isso se perdeu. Eu acredito que até lá atrás existia na ideia de envio de conteúdos em massa uma percepção de que isso traria resultados. Pode ser que até trouxe em algum momento, não sei. Mas hoje a gente percebe que esses resultados não acontecem como antigamente, porque o jornalista vem sendo sobrecarregado. A todo momento a gente lê notícias das reduções dos veículos de imprensa, a gente vê que a assessoria de imprensa ela vem numa crescente, todos os dias aparecem assessores de imprensa novos, mas eu acredito que se perdeu um pouquinho a essência da assessoria de imprensa, colocando como base o relacionamento. Eu vejo que tem muito conteúdo, mas tem poucas boas histórias. E eu acredito que isso precisa virar essa chave, né? Isso já é uma discussão que a gente vem colocando no mercado, que vai desde a conscientização do cliente da agência, ele entender o papel dele como um porta-voz, ele entender de fato a relevância da assessoria de imprensa estratégica, ele compreender que a assessoria de imprensa não é uma empresa que vai ficar disparando releases de forma aleatória, e ele precisa compreender cada vez mais que isso não tem um resultado. Então, acho que a participação até do cliente junto com a assessoria estratégica, ele precisa ser cada vez mais próximo e a assessoria, de fato, compreender que o jornalista, ele quer conteúdos relevantes, ele quer boas histórias. E a gente vai vendo aí no mercado que isso vem se desenvolvendo, eu acho que aos poucos. Precisaria talvez uma velocidade maior das assessorias, principalmente as mais novas. Eu particularmente, quando eu olho para as assessorias que têm mais tempo de mercado, eu percebo claramente essa diferença de trabalho. A gente vê aí assessorias hoje que, não tenho nada contra, mas que vende o trabalho de assessoria por release. E eu acho que isso é discutível, né? Será que, de fato, o cliente ele entende isso como um trabalho de assessoria de imprensa? Eu tenho um caso recente, a semana passada, que um cliente procurou, dizendo que ele tinha finalizado a assessoria de imprensa em janeiro porque ele não teve resultado rápido, mas ele queria contratar uma ferramenta para conseguir ganhar credibilidade, porque ele acreditava que a empresa dele tinha boas histórias. Isso para mim foi uma sinalização do que está acontecendo lá atrás, né? Que tipo de acordo que a assessoria de imprensa está fazendo? Será que essa ideia de que tudo tem que ser muito rápido, de fato, está sendo colocado para o cliente como resultado da assessoria de imprensa? A gente sabe que a assessoria de imprensa é um trabalho de construção a médio, a longo prazo, e a reputação não é algo que você constrói do dia para a noite, é um trabalho constante. Então eu vejo que isso ainda precisa ser mais discutido dentro da nossa área. E assim, dentro disso que você está falando, do ponto de vista do executivo que contrata a assessoria de imprensa, como é que você vê que ele pode contribuir para que a assessoria de imprensa tenha mais assertividade no seu relacionamento com a imprensa? Quais dicas que você, que está nesse mercado, daria para os líderes empresariais? É importante que ele se eduque, que ele faça curso, que ele entenda, enfim, que dica que você poderia dar para quem está pensando em contratar uma assessoria de imprensa e gerar resultados efetivos, né? Eu acho que o executivo ele precisa ser um facilitador desse processo. Ele não pode eximir a responsabilidade dessa participação, porque eu acho que é como se fosse um, um- é um trabalho conjunto, né? Então, é uma parceria, assessoria de imprensa junto com o cliente.
E eu acredito que o cliente ele precisa ser um facilitador, de fato, de conseguir identificar as boas histórias e ele conseguir dar munição para assessoria de imprensa. Eu sinto que, às vezes, o cliente ele se coloca numa posição nos bastidores, e eu acho que ele tem que ser protagonista desse processo junto com a assessoria de imprensa. Então, acho que até por uma questão pessoal, eu vejo hoje no meu trabalho, eu sinto a necessidade de estar mais participativo dentro de um trabalho estratégico da assessoria de imprensa. Eu não posso achar que a assessoria ela vai conseguir identificar as boas histórias sem ela participar de fato da empresa. Eu acho que eu também tenho uma responsabilidade de identificar o que são boas histórias para o público que eu quero falar. Será que isso é de fato algo que é relevante? Sair dessa ideia de que eu preciso contar qualquer coisa e deixa ver o que vai rolar. Eu acredito que isso precisa, de fato, ter uma participação abrindo dados, que é algo que particularmente eu vejo que tem muita dificuldade hoje em pessoas que eu converso. Eu acho que é entender que, de fato, a assessoria de imprensa é um trabalho que leva tempo. Eu acho que se existe essa expectativa que a assessoria de imprensa, você vai sair o famoso Jornal Nacional, a capa da Veja, do dia para a noite, eu, particularmente, sempre quando chega um cliente com esse perfil, eu já quebro essa objeção colocando que não é isso. De fato, é um trabalho que ele demanda estratégia, demanda tempo, demanda relacionamento e, principalmente, demanda aí a participação do cliente como um facilitador, né? Ele não pode se manter nos bastidores, como eu falei, e achar que a assessoria vai resolver tudo. Você não acha que falta conhecimento no mercado, de uma maneira geral, sobre o que é notícia? Sim, sim. Acho que E, isso é uma coisa muito importante, porque de repente você ouve demandas para você divulgar coisas que não interessam para ninguém. A pessoa quer fazer um comercial, né, ela não quer fazer um texto jornalístico que possa interessar do outro lado da redação. Então, eu acho que você deve ver isso muito mais do que a gente. Eu não sei se você sabe da história da Verve, mas a Verve surgiu por conta disso, porque eu trabalhava na editoria de economia do Estadão, cobria indústria. E o meu sócio, ele trabalhava no Jornal da República, que eu não sei se você sabe, circulou por 7 meses apenas, foi a única tentativa frustrada do Mino Carta. E eu tinha, por anos, uma coleção de releases imbecis. De verdade, era um mais imbecil do que o outro. Não tinha uma especialização no mercado de entender o que é notícia. Porque se você não souber explicar para o seu cliente o que é notícia, você vai entrar para a estatística dos releases imbecis. sim. Porque a relevância do que você vai informar e a forma, muitas vezes você tem um assunto relevante, mas a forma como você decide fazer um release, mandar para todo mundo, nem sempre é a mais adequada. Você nota isso hoje ainda? Isso foi há 43 anos, só para você ter uma ideia. Parece que Agora foi você ontem. continua? Bom, a percepção foi ontem, porque eu venho analisando, eu analiso no dia a dia releases, não só dos meus clientes, mas aleatoriamente do que eu vejo divulgado em grupos. Hoje a gente vê, né, Vera, pessoas que divulgam release em grupos de WhatsApp. E isso joga lá nos grupos e vamos ver o que acontece. Seja o que Deus quiser, Seja né? o que Deus quiser. Às vezes cola, né? Mas a gente sabe que não é isso que, de fato, deveria acontecer. Mas eu percebo, analisando os releases, que realmente tem muita coisa que vai para essa linha comercial ou que, de fato, fala tudo, menos o que é a notícia. Isso é algo que me preocupa, porque aí a gente volta na ideia de volume, né? Eu converso com assessores de imprensa que realmente vende essa ideia de que o meu trabalho ele está condicionado à quantidade de releases que eu estou produzindo. E eu acho que se não tem o facilitador, que é o executivo ali, dando a munição para a assessoria de imprensa,
Eu acredito que essa assessoria acaba se sentindo ali pressionada a construir o que ela consegue ali de informação, e isso é um ciclo, né? Isso vai chegando no jornalista, o jornalista vai tendo uma percepção de que de fato aquele conteúdo não é relevante, não é uma boa história, não é uma notícia, e de fato eu vejo que isso acontece muito. Me preocupa porque, como você falou, isso lá atrás já acontecia. Nós estamos aqui em 2024, rumo a 2025, e ainda a gente vê que isso vem acontecendo muito. E eu percebo que isso vem acontecendo muito com a galera mais nova que vai entrando em assessoria de imprensa. Eu venho fazendo a pós-graduação e eu venho levantando uma bandeira de assessoria de imprensa, e os jornalistas eles ficam um pouco incomodados, vamos dizer, porque eu acho que eles não entendem de fato o que é uma assessoria de imprensa. E acho que até eu estar dentro de uma instituição hoje de referência, né, possibilita eu conseguir enxergar um pouco desse momento, né? Como que de fato as pessoas dentro da faculdade enxergam o trabalho de assessoria de imprensa, e de fato como que essas pessoas saem para o mercado. Eu sinto particularmente dificuldades de encontrar cursos especializados na área, de bons profissionais, porque às vezes eu vejo coisas muito aleatórias nesses grupos, e particularmente eu acho que falta uma especialização dessas assessorias novas, que é como eu falei, a gente vê aí por estudos que a assessoria de imprensa ela vem numa crescente. Então, tem vagas de assessoria de imprensa, tem oportunidades de fechar clientes, mas existe, talvez de forma distorcida, um entendimento do que de fato é a notícia, do que de fato é o trabalho de divulgação de um release para o jornalista. Aí a gente vai entrar em questão de segmentação, quando a gente vai vendo que isso está banalizado hoje em dia. Eu lembro uma época, há muito tempo, você lembra ainda da Gazeta Mercantil? Você é jovem, mas acho que você ainda pegou a Gazeta Mercantil. E eu lembro que o editor me pediu para escrever um artigo que foi publicado por conta dessa discussão lá atrás, ainda na época da Gazeta Mercantil. Nós estamos falando da década de 90, eu acho, quando ela fechou, não sei se foi 80 ou 90, mas por aí. Onde ele pediu, o tema do artigo era assessoria de imprensa ou do cliente. Nossa. E aí a gente tinha por missão levantar essa questão, porque você não pode, você precisa explicar para o seu cliente que para você atingir a imprensa, você precisa de falar o que ela vai poder noticiar. Não adianta você dizer que seu produto é o mais bonito, é o melhor. Aí você está fazendo assessoria do cliente e não da imprensa. A única forma dessa relação, dessa equação dar certo, é você entender a necessidade do jornalista e a do cliente. Como é que você consegue equilibrar as duas coisas? E é isso que o mercado perdeu de vista. Outro dia alguém, um jovenzinho, quis me insultar. É sério. E aí ele me falou que eu era uma assessoria de imprensa velha, que eu era uma assessoria de imprensa de raiz. Eu falei, nossa, você me deu um autoelogio, muito obrigada, eu fico muito satisfeita, porque é isso que eu sou, velha e de raiz. Agora, by the way, velha... Deixa quieto. Eu tenho uma idade um pouco maior do que a sua, mas eu tive o privilégio de chegar até aqui e Sim. continuo trabalhando, pensando em defesa da comunicação no país. E você? Aí a discussão, né? Mas Sim. ser uma assessora de imprensa de raiz, neste mundo de meu Deus, é um grande elogio para mim, Com certeza. entende? É o reconhecimento de um trabalho efetivo de mais de 40 anos. Quem trabalha há mais de 40 anos não pode ser jovem, né? Sim. Não existe essa possibilidade. Eu sou jovem há mais tempo do que a maioria dos mortais. E que bom, né? Porque muita gente... Eu cheguei até aqui, eu consegui me manter viva, que não é muito fácil hoje, né? Agora, que conselhos você daria para quem quer contratar uma assessoria de imprensa? Essa história do curso é legal você falar, porque na Verve a gente tem vários cursos para executivos, enfim. Mas aí depois a gente fala sobre isso, eu vou te mandar as informações. Eu quero. Mas eu queria duas coisas antes da gente encerrar. Primeiro, que conselhos você daria para quem quer contratar uma assessoria de imprensa?
Bom, não vou puxar sardinha para você, mas eu acho que primeiro buscar uma assessoria de imprensa que de fato é uma assessoria de imprensa, que entende o que é um trabalho de construção de reputação, o que de fato é relacionamento, o que de fato é notícia. Eu acredito que, como cliente, você precisa de fato buscar uma assessoria que ela esteja preparada para de fato contar as histórias de uma forma sólida, de criar boas narrativas e conseguir conectar com os jornalistas corretos. Eu sinto que existe uma compreensão, às vezes, distorcida da assessoria de imprensa, primeiro pela questão do time. Eu acredito que o cliente precisa entender que a assessoria de imprensa é um trabalho construtivo, né? Então você precisa ser muito coerente em conseguir identificar que a assessoria de imprensa não vai trazer um resultado rápido. Eu acho que, se eu pudesse dar um conselho, quando chega uma assessoria que promete resultado rápido, eu iria indicar corre, porque infelizmente a gente vê isso acontecendo muito, né? São promessas de que, acho que todo mercado, né, Vera, tem Sim. bons e maus profissionais, e eu acredito que o cliente, ele às vezes ele fica solto no meio disso, né, sem conseguir identificar para onde ele vai. Então, eu acho que o primeiro passo é, de fato, conseguir identificar. O resultado de assessoria de imprensa, ele demanda tempo. Eu acredito que também o cliente precisa compreender que o trabalho de assessoria de imprensa não se limita só a grandes veículos. A gente sabe que existem os veículos segmentados, existem os regionais. Acho que o trabalho de assessoria de imprensa não se limita só à divulgação de notícia. Eu acho que a preparação, por exemplo, do porta-voz para conseguir se posicionar numa rede social, um LinkedIn, é fundamental. A gente vê que, até conversando com amigos que são empresários, eles têm ótimas histórias, mas eu sinto que isso fica parado nele. Então, eu acho que é como se fosse uma receita, né? Você coloca um pouquinho de cada. Então, você tem uma boa história, você precisa de uma boa assessoria de imprensa, que ela seja estratégica em transformar isso, de fato, em uma notícia, e você precisa conectar com o jornalista certo. Então, acho que a unificação disso tudo faz com que você tenha uma boa assessoria de imprensa. Então, acredito que precisa encontrar bons profissionais que estejam alinhados a esse pensamento. Legal. E assim, fala um pouco das suas pesquisas, porque eu acho que, assim, o último assunto que eu tenho Sim. para te perguntar é exatamente essas pesquisas que você tem desenvolvido no sentido de melhorar o relacionamento entre assessores e jornalistas. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente e o que você vai poder, através disso, contribuir para esse mercado se fortalecer. Essa pesquisa tá gerando muito interesse de muitas pessoas. Eu falei um pouco dela em um evento recente e eu percebo um contraponto aí que a gente precisa talvez encontrar um meio termo no relacionamento entre assessor e jornalista. Então, por exemplo, um dos dados que eu percebo é que a assessoria de imprensa, ela de fato está usando o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação com o jornalista. E o jornalista, ele não está tão aberto a essa comunicação pelo WhatsApp. Mas eu acho que tem um outro problema no meio dessa situação, que é de fato a compreensão das boas práticas. Infelizmente, a gente percebe quando olha no detalhe, e é bacana porque eu circulando dos grupos consigo identificar isso facilmente, que é tudo muito solto. Por exemplo, essa ideia de eu mandar um arquivo com release no WhatsApp, eu nem sei quem é aquele jornalista. Eu, por exemplo, recebo release. Eu não sou jornalista, como eu comentei, estou nos grupos e eu recebo de assessoria de imprensa release no meu WhatsApp. Então, muitas vezes não vem nenhuma apresentação de quem é a pessoa, só fala, eu quero saber se você tem interesse em publicar essa pauta.
É. E aí a pessoa nem se preocupou com o básico, que é Publica compreender onde, quem meu sou bem? eu, Publica onde? Conta para mim. aonde de fato é relevante. Então, É, eu sinto que o canal do WhatsApp, ele é um facilitador. Acho que quando você conhece o jornalista, você tem abertura para esse tipo de interação, é um facilitador, de fato, na comunicação. Mas a gente percebe que o jornalista vem sinalizando que ele precisa ter uma comunicação ali focada no e-mail. Aí a gente vai entrar em discussão de e-mail, que tem gente que acha que e-mail acabou, o e-mail não acabou, tá super vívido. De fato, é um meio que a gente consegue formalizar ali a comunicação. Acredito que sim, a pesquisa ela vem mostrando que existe um excesso de conteúdos, mas eu acredito que é possível corrigir a rota. E o jornalista ele vem sinalizando, Vera, que de fato ele quer conteúdos relevantes. Eu acho que o ápice da pesquisa que vem mostrando até agora, ela ainda está em aberto, venho aí divulgando com o mailing de jornalista e também em grupos. Até teve um dado que eu anotei, 71% dos jornalistas sinalizaram que a decisão para ele utilizar o release é de fato a relevância dele. Então, acho que isso contextualiza tudo que a gente falou um pouco aqui claro. hoje, de que de fato tudo se inicia lá com o cliente, mas quando chega aqui na outra ponta, que é o jornalista, ele quer de fato um conteúdo relevante. Então, isso é o que vem se encaminhando. E a personalização. Eu acho que a assessoria de imprensa no futuro, muito breve, ela precisa estar apta a compreender de que você precisa trabalhar de forma personalizada e você, de fato, ter um conteúdo relevante. Então, eu vejo que a pesquisa ela vem se desenhando de que essa ideia, se algum dia existiu o resultado com disparo em massa sem nenhum tipo de critério, isso tende a cada vez mais não acontecer e de fato, isso é inevitável, né? A gente vê aí que existe o excesso de informações que circulam hoje no jornalismo e, de fato, o jornalista está sobrecarregado com esse excesso e ele precisa se pautar aí de boas histórias. Então, acredito que 2025 aí as assessorias estão aptas a compreender, né, de fato, de que é a relevância, são as boas histórias e, de fato, a personalização vai fazer com que elas consigam aí ter bons resultados. Que legal. Fiquei muito satisfeita com a apresentação do Leandro Sobral, da Press Manager. E assim, eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você quer falar que eu não perguntei, porque às vezes acontece, né? Não, eu só quero agradecer. Como eu falei, eu sou seu fã, eu Que estava um pouquinho bom. tímido assim de falar, mas acho que a gente conseguiu colocar de fato aí um pouco do nosso objetivo, explicando para as pessoas a relevância aí do trabalho do assessor de imprensa. Eu acredito que a Press Manager, como uma plataforma, ela é uma tecnologia, mas acho que é importantíssimo sempre destacar que não é ela que vai ser o substituto, por exemplo, da assessoria de imprensa. Eu acho que até para clientes que eventualmente ouvirem a nossa conversa, entenda de que, de fato, a tecnologia ela vem como uma ferramenta. Então, ela não vai substituir o trabalho do assessor de imprensa e, de fato, eles são complementares, né? A assessoria pode usar uma ferramenta como a Press Manager como, de fato, uma ferramenta estratégica, mas não é ela que vai substituir o trabalho e a relevância do assessor de imprensa. E eu sou fã de assessor de imprensa, então eu levanto a bandeira, defendo a assessoria de imprensa, a boa assessoria de imprensa, venho fazendo isso cada vez mais nos grupos, porque eu acho que a gente precisa, né, Vera, começar a colocar boa assessoria de imprensa no centro aí Do do debate, né? debate, dos grupos que se formam. Eu venho montando grupos e eu vejo que existe muita audiência, muita gente quer entrar nos grupos, assessoria de imprensa, e vai ter novidades em breve aí que a gente vai conversar em off. Que Vou querer bom, sua ajuda que bom. e vamos juntos aí focar em
conseguir colocar a assessoria de imprensa no centro do debate. E obrigado, novamente. Obrigada a você, agradeço muito sua participação. Essas mentes sadias são muito boas para a gente conversar e evoluir o debate e falar sobre a comunicação, que é uma ciência, né? Eu acho que quem perder isso de vista, perdeu o foco do mercado, perdeu a possibilidade de ampliação e perdeu o respeito e a seriedade pela academia, que eu sou uma defensora. Não é porque eu sou mestre em comunicação só, mas é porque eu acho que sem ciência a gente não evolui. E as pesquisas e todo o conhecimento que o Leandro trouxe para a gente aqui só demonstra isso, né? Sem estudar, sem se aprofundar, sem ir a fundo nas coisas, não tem saída. A gente acaba perdendo o respeito pelo imediatismo e por aquilo que a gente entende que é a melhor solução para o nosso cliente. Nem sempre. Não funciona desta forma. Eu agradeço muito e peço que vocês curtam, se inscrevam e voltem na próxima quinta-feira, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.